tenho uma grande missão para cumprir, Sofia. E eu não sou o monstro que você imagina. Olá, eu sou Rodrigo Bolzan, você está ouvindo o podcast oficial da segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais, série original da HBO. Ao meu lado está a sempre muito querida Camila Silva. Olá, Rodrigo. Também aqui com a gente, Bruna Lombardi, criadora, roteirista, protagonista da série. Oi, Bruna. Oi, gente, que delícia. Também aqui com a gente, Carlos Alberto Richelli. Além de atuar, também dirige A Vida Secreta dos Casais, ao lado de Kim Richelli. Bem-vindo. Fala, Rodrigo. Fala, Camila. Bom, gente, nesse podcast vamos mais a fundo em cada episódio da segunda temporada, comentando desde aspectos de criação até desafios de produção. A gente tem falado vários segredos e detalhes aí. Chegou a hora de falar do episódio 7. A gente já passa da metade dessa segunda temporada. Eu não quero que acabe. Bom, o nome é Eu Não Sou o Monstro que Você Imagina. Estamos preparados? Yes! Essa frase que já vem da boca de Hermes, né? Que eu acho que tem muito a ver com os dois ali. E conecta um pouco com o que a Bruna já falou aqui, que é Hermes e Sofia estão sempre na mesma sintonia ali, talvez na mesma camada, e os dois não são esses monstros que as pessoas imaginam. Tanto ela com a doença dela, que vai lidando com isso, nem o Hermes, enfim, com essa personalidade que a gente ainda não entendeu muito bem quem é. E a gente está com a Sofia aqui fazendo esse mergulho mais profundo com o Kadosh, né? E revelando coisas muito pesadas. São cenas que eu imagino que tenham sido muito difíceis, porque é um mergulho muito profundo. São detalhes muito tristes e pesados da vida dela que ela traz à tona e que a gente vai descobrindo junto. Foi muito emocionante, assim, de emoção mesmo. Mas que eu acho que tinha que ser, né? Tem que ter nessa limpeza, né, que a Sofia está buscando, ela vai mexer nos porões dela, né, nos demônios, enfrentar as coisas que... E tem, como você falou, tem a ver com um pouco de todo mundo, né? Ninguém é aquilo que parece, mas também ninguém é tão terrível. A gente vai desvendar isso. E revela um pouco da história do filho dela, que a gente não vê muito, mas ele, enfim, nessa segunda temporada tá chegando, já volta para casa, já tem essas conversas com a mãe. E aqui a gente entende um pouco desse contexto dele, talvez até dessa superproteção, que ela fica muito preocupada com ele em algum momento, e do que aconteceu de fato no passado da criança e dela para que ela se sinta desse jeito, né? A gente fica pensando, esse ambiente familiar que vocês trazem naturalmente, porque vocês são profissionais, mas também são família. Eu queria que vocês falassem um pouco desse trânsito entre a família e o ambiente profissional. Queria que vocês contassem um pouco pra gente. Eu acho que a gente tem essa coisa de expandir, né, para todo mundo aquilo que a gente é e sente. E acho que fica um ambiente amoroso mesmo, essa relação de afetos, como você falou, né? Eu acho que sim, é uma coisa tão natural que você sabe que é até difícil de falar, porque é o jeito que a gente vive, é o jeito que a gente vê a vida. Eu acho que é normal ser assim, né? É o jeito que a gente quer que as pessoas se relacionem em geral. Eu acho que o contrário disso é que é uma distorção. Só que a gente vive num mundo tão distorcido que a gente acha que ser gentil, ser amoroso, querer bem para o outro, querer que o cara brilhe, ter uma coisa saudável de vida, enfim, relações amorosas são consideradas estranhas, né? Olha que ponto a gente chegou. É mais raro encontrar, bem raro encontrar um set como o nosso, é verdade. E a própria equipe, né? Todo mundo da equipe quer voltar, quer trabalhar com a gente, outras equipes querem vir. Então, isso é legal, é muito gostoso. Mas acho que tem uma coisa amorosa, de respeito mesmo, de profissionais. E de empatia, né? Que a gente falou num outro podcast, que é empatia, né? Coisa de tentar entender o outro, entender as dificuldades do outro, valorizar o outro, né? Não que não seja um ambiente difícil de trabalhar. Todo mundo tem que dar a sua excelência. Claro. O ator tem que ir mais além. Todos nós vamos.
Por isso que imprime tão legal na tela, porque todo mundo deu o seu melhor, entendeu? E dá com amor, porque eu acredito nisso, porque as pessoas podem imaginar que é na base da porrada, né, do chicote, que as pessoas trabalham e funcionam direito. Eu não acredito nisso, só acredito quando existe, de fato, uma relação boa, né? Uma troca boa. Demais. Obrigado por compartilharem, a gente sente e se emociona ouvindo. E é numa relação de amizade dessas, ficção, realidade, que a gente segue aqui agora, porque o Luiz, o personagem, decide seguir a investigação por caminhos pouco convencionais. E ele recebe um alerta de um colega da ABIN, o Leandro, feito pelo meu amigo Marcello Haroldi. E agora a gente ouve um pedacinho do episódio aqui, tá? Desse conselho que ele recebe. Vamos ver. Luiz, não vai ter ninguém pra segurar a sua se isso vier à tona. Nem eu. Se isso vier à tona, você se fode. Não é bem um conselho, não. Eu disse, é uma coisa bem de amigo, tipo, tentando preveni-lo, provavelmente falando... Para ver se uma coisa de choque faz o Luiz cair na real, né? Vamos dizer que o Leandro está sentindo que o Luiz não está completamente comungando tudo com ele. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, ele conhece, o Leandro conhece o Luiz e sabe que o Luiz tem uma hora que é mais forte que ele, Luiz, mesmo acreditando na justiça. Ele não acha que ele tem que ir pelas leis. Pois é, a atualidade isso é um tema assustadora. A gente, quando eu escrevi isso, obviamente, nada do que está acontecendo hoje estava acontecendo. Nada, nem sombra. E eu comecei a perceber que existia essa possibilidade de você ter uma prova, ela não ser... E eu pesquisei com juízes, com advogados e tal. E aí tem uma hora até que citam... Não lembro quem é que tem essa fala, que é a Clarice. A Clarice, que ela fala assim... Com quem ele tem uma relação no passado, sim, que é feita pela Patrícia Pichamoni. Exatamente. E ele pede para a juíza fazer uma coisa que não é legal. Não é legal, mas pode ser legal. Ou seja, emitir um mandado de busca retroativo. Retroativo. Sim. E ela, obviamente, ela não concorda, né? Inclusive porque ele já foi, ele já invadiu a casa. Então ela diz assim, não, você quer que o que você está me pedindo é para eu encobrir uma coisa criminosa, uma ação criminosa que você fez. E ele fala, mas eu consegui as provas. E você botando, a gente pode usar. E ela cita exatamente a ideia de que se a prova não veio de uma forma legal, ela vai contaminar todas as outras provas, que é uma teoria que chama teoria das maçãs envenenadas, da árvore de frutos envenenados. E essa mesma teoria foi citada, sei lá, 2, 3 dias atrás, e eu fiquei pasma. Mas nesse caso aqui, o Luiz pegou as provas justamente porque se ele não pegasse, alguém pegaria. Não tem saída. Porque... São situações, são dilemas que eles não têm saída para lugar nenhum. Alguns dilemas na série, eu sei porque eu quebro muito a minha cabeça porque eu penso assim, onde está o Wally, né? Cadê o erro? Onde que pode ter furo, né? Porque quando um roteirista cria situações assim muito complexas... Tem que desfazer o nó. Ele tem que desfazer o nó. E ele tem que achar o furo. Ele tem que dizer assim, aqui eu errei, né? E sempre vai ter alguém para apontar. Então, é melhor você apontar primeiro, para você mesmo tentar cobrir o problema. A ABIN está travada também, porque... Você está acusando o cara que te sustenta. Exatamente. Entendeu? A pessoa para a qual você trabalha. Se você deixar as provas, eles vão retirar, limpar e sumir. Se você pegar, você está fazendo um crime por uma lei que foi feita por eles também, para encobrir os próprios crimes. Então, são situações que a gente precisa revisitar e rever. E a série levanta tudo isso. Bom, aí o Luiz se vê obrigado a ficar cada vez mais próximo da investigação que vai sendo feita paralelamente pelo Vicente, a Roberta, os seus parceiros lá de tecnologia, os hackers. O que o Luiz defende é que, independente de quem esteja no poder, a Polícia Federal vai investigar. Órgão independente. É um órgão independente. Claro.
Mas isso é muito difícil, porque muda um diretor, muda outro, sai um presidente, entra Pois outro. porque o Poder E Executivo... eles começam a estrangular. Assim como o jornalismo tem que ser independente, tem que ter a própria opinião, independente de quem for o dono do jornal. Né? O jornalista tem que ter o compromisso dele é com a verdade, com a pesquisa, com o que ele descobre, né? E com a investigação também, né? Nesse momento entra um novo juiz no Supremo Tribunal Federal, que o personagem Serapião. Mas a situação só piora, né? Porque entra esse Serapião para justamente soltar 2 políticos, que são o Calaça e o Venâncio, né? Que é o que basicamente ele faz. Um político e um empresário. Isso. Então é isso mesmo, são empresários interferindo na decisão de cargos ministeriais diretamente, Sim, independente Navarro, de terem funções públicas ou não. Eles estão... E, ao mesmo tempo, a gente ficando indignada porque vem a Denise, que é irmã do Daniel, que morreu na primeira temporada, e ela arma essa situação em que entra alguém ali no Tantra para fazer imagens e acaba criando uma outra imagem do Tantra que não é real, né? E tem todo esse cuidado do rapaz estar ali, dele invadir, e é um momento em que a Jordana e o Vicente estão lá no Tantra, que também já é uma outra coisa que é pública, né? Filha de um super empresário que está ali naquele momento. E mais uma vez a gente está com o tema da invasão, né? Mais uma vez tem essa coisa de um lugar tá ali calmo, na dele, assim, né? Na sua, e você é invadido. Então, e obviamente as razões da Denise vão ser as piores, né? E aí a Sofia começa uma grande consequência ali. Porque era tudo que ela não queria, né? Colocar o nome do Tantra nessas questões. Desde a morte do Daniel, conseguiram abafar de alguma maneira. Ao longo desses episódios todos, o Tantra estava protegido, mas agora vira notícia por uma outra questão que não é... Exatamente. Né, e muitas pessoas, até o próprio Edgar, tem interesse que termine o Tantra, porque, no fundo, ele quer se livrar dessa terapeuta, ele quer se livrar de qualquer pessoa se envolvendo com a família dele também. Um dos nós que você conseguiu desfazer aqui é uma memória que ela recupera na viagem sobre um bilhete com uma senha que Hermes está atrás já faz tempo, e ela volta com essa informação, chega em casa e recupera essa senha. Fora um outro detalhe que a gente nem conversou ainda, que é esse novo personagem que aparece para tentar conquistar o coração da Sofia, né? Eu acho que a gente não pode saber ainda. Não dá para saber se ela vai abrir o coração dela. Foi um momento por enquanto, né? Um encontro num ambiente super especial, que a gente acha que vai frutificar, mas pelo jeito, não sei. Será que vai? Dúvida. Vamos ver a terceira temporada, a quarta, a quinta. Ai, tomara. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Mas olha, no 8º episódio de A Vida Secreta dos Casais, na 2ª temporada, a gente acompanha os estragos do vídeo encomendado por Denise para denegrir o Tantra e quais serão os próximos passos de Hermes. Não esqueçam, os episódios já exibidos estão disponíveis na HBO Go. Eu sou Rodrigo Bolzan e te espero aqui com Camila Silva, Bruna Lombardi, Carlos Alberto Richelli para continuar a nossa conversa rumo a um final surpreendente no 8º episódio do podcast de A Vida Secreta dos Casais. Até lá! Uau!